Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, no texto Criaturas Únicas. Um jovem procurou seu professor porque se sentia inútil. Achava-se lerdo, não conseguia fazer nada bem. Desejava saber como poderia melhorar e o que devia fazer para que o valorizassem. O professor, sem olhá-lo, lhe disse: "Sinto muito, mas antes de resolver o seu problema, preciso resolver o meu próprio. Talvez você possa me ajudar." Tirou um anel que usava no dedo pequeno e entregou ao rapaz, recomendando-lhe: "Vá até o mercado. Preciso vender esse anel porque tenho de pagar uma dívida. É preciso que você consiga por ele o máximo, mas não aceite menos do que uma moeda de ouro." O rapaz pegou o anel e foi oferecê-lo aos mercadores. Eles olhavam com algum interesse, mas quando ele dizia o quanto pretendia, desistiam. Quando ele mencionava uma moeda de ouro, alguns riam, outros saíam sem ao menos olhar para ele. Somente um velhinho, muito amável, lhe explicou que uma moeda de ouro era muito valiosa para aquele anel. Abatido pelo fracasso, o rapaz retornou à presença do professor, dizendo que o máximo que lhe ofereceram foram 2 ou 3 moedas de prata. Ouro? Nem pensar. O dono do anel respondeu que seria importante, então, saber o valor exato do anel. Sugeriu que o jovem fosse ao joalheiro para uma correta avaliação. E fez outra recomendação: não importa o valor que lhe ofereçam, não venda esse anel. O jovem, um tanto desanimado, foi. O joalheiro, depois de examinar com uma lupa a joia, pesou-a e disse ao rapaz: "Diga ao seu professor que, se ele quiser vender agora, não posso lhe dar mais do que 58 moedas de ouro." O rapaz teve um sobressalto. 58 moedas de ouro? Sim, retornou o joalheiro. Com o tempo, eu poderia oferecer cerca de 70 moedas, mas se a venda é urgente... O discípulo recusou a oferta e voltou correndo para dar a boa notícia ao professor. Depois de ouvi-lo, o professor falou: "Sente-se, meu rapaz. Você é como esse anel, uma joia única e valiosa. Como toda joia preciosa, somente pode ser avaliada por quem entende do assunto. Por acaso você imaginou que qualquer um poderia descobrir o seu verdadeiro valor?" Tomando o anel das mãos do rapaz, tornou a colocá-lo no dedo, completando: "Todos somos como essa joia, muito valiosos. No entanto, andamos por todos os mercados da vida pretendendo que pessoas inexperientes nos valorizem. Pense, ninguém pode nos fazer sentir inferiores sem nosso consentimento." É uma grande lição, né, gente? Principalmente em relação assim a relacionamentos a dois, né? Ou mesmo em sala de aula, como o canal é voltado para a educação, como é complicado o professor avaliar o seu aluno na sala de aula, o relacionamento entre alunos, aquela coisa do bullying, né? Quem sabe mais, quem sabe menos, como age determinado aluno, como é a personalidade, o caráter de cada um em sala de aula, a sua convivência. Se a gente for levar em conta a avaliação alheia, nós sempre vamos nos diminuir. Se dentro de um grupo de amigos ou de pessoas que convivem juntas, a gente for dar ouvidos ao que eles opinem em relação a nós, a gente vai sempre se sentir menor. E às vezes quem está avaliando está em menor patamar do que nós. Não é que a gente seja o máximo, o perfeito, não. Todos nós estamos num quadro evolutivo. Todos nós aprendemos algo diferente todos os dias, a todo momento. Mas às vezes a gente dá muito ouvido ao que os outros dizem a nosso respeito. E esse tipo de avaliação às vezes nos deixa para baixo. Como eu falei, no quadro, né, entre alunos, entre professor e aluno, entre relacionamentos mais íntimos de casais, sempre tem alguém que vai dar uma opinião a respeito do outro, e essa opinião
é da forma que o outro vê. Nós não sabemos qual é o patamar, qual é o grau evolutivo daquele ser que está avaliando. Pelos olhos dele, talvez ele esteja aqui embaixo, ele está avaliando por baixo. E não é que nós vamos buscar sempre pessoas que olhem para cima, que nos avaliem para o alto, que nos motive o tempo todo. A convivência sempre vai gerar esse tipo de contato. Ora, nós vamos ouvir coisas que são prazerosas, ora, nós vamos ouvir críticas que doem. Mas o que o texto quer trazer? Que nós somos únicos, que cada um é como é. E nós devemos, em primeiro lugar, nos aceitar. Se a gente não estiver contente da forma que somos, nós vamos virar um verdadeiro Frankenstein. Porque um vai vir e vai falar assim, muda a cor do teu cabelo. Você vai lá e muda. O outro vem e fala, muda a sua boca. Hoje em dia tá uma moda de enfiar botox, né? Para deixar um beição. Aí o outro vem e fala assim, nossa, mas você ficou muito, né, com a boca muito grande. Diminui essa boca. Você vai lá e diminui a boca. Um vai lá e fala pra você, se você colocar cílio, você vai ficar linda. Aí você coloca. O outro vem e fala assim, eu preferia você natural. Você tira. Um vem e fala assim, você tem capacidade para ser um diretor de escola, mas você gosta de ser professor. Aí você vai ser diretor, chega lá, sua incompetência é grande, porque você não dá pra coisa. Você é bom professor, você não é bom diretor. Aí você quer voltar para a sala de aula. Esse descontentamento com a gente, sem acreditar na nossa potencialidade, sem acreditar na nossa autoestima, sem a vaidade. Mas uma autoestima, um autocontrole de quem você é, o que você gosta de você, faz você ficar instável. E nisso nessa insegurança, você se torna manipulável. Você vai fazer tudo aquilo que os outros querem que você faça, mas você mesmo nunca vai estar feliz. Então, o valor que nós temos, quem tem que dar, quem tem que avaliar, quem tem que colocar na balança o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, o que não tá bom, o que precisa ficar, somos nós. Nós dormimos e acordamos juntos, não tem como fugir disso aqui. Estamos dentro de um corpo físico e precisamos aprender a trabalhar com ele. Ora ele corresponde àquilo que nós desejamos fazer, ora não. Hoje mesmo eu amanheci para ir para a hidroginástica, faz parte do meu tratamento. Devido à poliomielite, eu sou obrigada, não é que eu goste, mas eu sou obrigada a fazer exercício físico. E eu sou preguiçosa. A princípio eu morria de medo de água, entrar na piscina, nossa senhora, eu vou entrar lá e vou morrer afogada. Hoje que eu já superei esse medo, que eu já vi que sou capaz de superar, eu tenho ainda algumas restrições quanto à água, mas dia a dia eu vou superando, que é para o meu bem, para a minha saúde. Aí hoje eu levantei para ir para a hidro, não estou em condições físicas para ir. O meu corpo hoje não quer que eu vá. O espírito quer, o corpo não. Eu tenho que saber meu limite. Senão é um daqueles dias que a gente fica tipo hard, né? Ó dia, ó céus. E se alguém der uma opinião então e falar assim, isso aí é coisa da idade, é porque você tá velha, é porque o nosso corpo não é igual aos 20 anos. Se você der ouvido para isso, a tua autoestima vai lá para baixo. E se você não tá bem, você fica pior. Então eu não dou ouvido a esse tipo de coisa. Se alguém falar algo para mim assim, eu absorvo, né? Absorvo não, eu filtro e jogo fora. Se alguém falar para mim assim, Patrícia, tem dias bons, tem dias ruins e hoje é um dia que não tá legal, mas amanhã é um novo dia, né? Hoje você fica um pouco de molho, Deus quer que você fique aí, mimando o teu corpo, e amanhã você vai estar legal, amanhã você vai. Aí eu dou ouvido, porque é uma frase motivacional, é uma frase que tá te dando força para continuar. Então nós temos que filtrar o que os outros dizem, para que isso não abata o nosso íntimo. Tem muita pessoa hoje em dia entrando em estado depressivo, porque além de não ter o autocontrole e a autoestima no lugar, sem vaidade, volto a repetir, essas pessoas começam a acreditar na sua impotencialidade, na sua incapacidade de se superar, de ser bom, de atuar mediante as dificuldades. Começam a
atar, né? A se prender diante disso. Aí não há evolução, não há desenvolvimento, não há valor. A pessoa se menospreza. E se menosprezando, se achando um nada, para tentar se matar é um palito, como é que fala? É um salto, né? Um passo. A maioria do suicídio hoje se dá isso. A falta de valorização da sua própria vida. As pessoas querem fugir das suas adversidades, fugir dos seus medos, das suas inseguranças, dos seus receios, da sua falta de entendimento aos seus limites. Então nós temos que entender até onde nós podemos ir, compreender as situações adversas, enfrentar o que nós podemos e o que nós não podemos, que a gente dê um tempo, porque tudo na vida passa, tanto um momento bom como um momento ruim. Então nós temos que ter essa noção de valor para que nada nos abata. Quantas vezes em sala de aula eu tinha a maior preocupação com o meu aluno, mais em dizer para ele, cara, tu vale a pena. Você é uma criatura feita por Deus. Se você não consegue desenvolver a matemática, tu é bom em português. Se você não é bom em português e matemática, tu é bom no futebol. Se você não consegue desenvolver o futebol, você sabe dançar, você sabe cantar. Para isso, dentro do quadro da educação, nós temos lá desenvolver as capacidades. Desenvolver no aluno as suas potencialidades. Então, o aluno não é só matemática, não é só português, ele é muito mais do que isso. E cabe ao professor, sim, descobrir o que aquele ser tem para desenvolver e criar condições para que ele desenvolva a sua potencialidade. Mas, Patrícia, são 35, 40 crianças numa sala de aula. Quem quer ser professor tem que estar sujeito a isso. Não adianta chegar lá e dar uma aula pronta, lindinha, toda redondinha, do jeitinho que você quer, sem que você chegue em cada coração, que você atinja a mente daqueles alunos de forma produtiva. Não adianta dar conteúdo, exigir em prova e fingir que está tudo bem. Dar um trabalhinho extra para ganhar uma nota e passar o aluno para uma nova fase. Isso não é educação. Educação é educar o espírito dessa criatura. É educar a sua autoestima em primeiro lugar. Isso não é desenvolver o seu ego, a sua vaidade. Cansei de ver professor, ai que lacinho bonitinho você tem, que malinha da Barbie lindo que você tem. A criança vai enchendo o ego, vai achando que a superficialidade das coisas é o seu valor. E aquele que, coitado, que vem para repetir a merenda, ele não significa nada. Então, não. Todos têm o seu valor, todos têm a sua potencialidade. E a gente tem que trabalhar o mediano de tudo isso. A gente tem que tentar o mais que puder igualar o ser humano e mostrar que um pode completar o outro. Que um pode ajudar o outro nessa escalada evolutiva. Então, cada um é do seu jeito, mas pode colaborar com o jeito do outro. Pode ajudar a dar mais valor ao outro, pode receber mais valor do outro. Mas o principal, que cada um acredite em si. E isso é fundamental para que o aluno possa se desenvolver em sala de aula. Isso é fundamental para qualquer tipo de relacionamento ser saudável. Cada um acreditar em si, naquilo que realmente ele tem de bom. Porque ninguém está apto a avaliar quem você de fato é.